Amém. Os irmãos permanecem em pé. Já convido aqui o Dr. Antônio Carlos, vai ministrar sobre nossas vidas. E a partir desse momento, que ele possa estar na liberdade do Espírito Santo para ministrar a palavra de Deus. Amém? Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, no nome santo de Jesus, ó Pai, eu me prostro diante dos Teus pés, diante do Teu tabernáculo, Senhor, para clamar, ó Deus, misericórdia para as nossas vidas e perdão, ó Deus, para os nossos pecados que tenhamos cometidos. Senhor, somente com a Tua misericórdia e com o Teu perdão é que nós conseguimos ficar dignamente diante do Senhor. Então, ó Pai, conceda-nos essa misericórdia e esse perdão. Que a Tua mão, ó Pai, no nome santo de Jesus, esteja estendido sobre cada pessoa que aqui esteja nessa noite, ó Pai, para remover, ó Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, principalmente dos seus pensamentos, ó Deus. Que essa pessoa que aqui está hoje, que os seus pensamentos, o seu coração esteja completamente aberto para aquilo que o Senhor quer falar nesta noite. O Senhor colocou no meu coração algo maravilhoso, Deus. E pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor ministre esta palavra à Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Pode sentar-se. É muito bom a gente estar aqui com amigos, né? Irmãos, amigos que a gente conhece há tanto tempo. E Deus é sempre maravilhoso conosco, né? Há uma palavra muito grande que Deus colocou no meu coração. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no livro de Colossenses. No capítulo 3. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler o versículo 18 ao 21. Colossenses capítulo 3, versículo 18 a 21 diz assim: Vós, mulheres, sedes submissas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não as tratei asperamente. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Amém? Sabe, irmãos, tem uma grande coisa que muitos crentes não estão percebendo que está acontecendo verdadeiramente. Tem muitos sinais de Deus acontecendo e as pessoas estão deixando passar esses sinais. E o crente não pode jamais ser imprudente com a palavra de Deus. Eu sempre digo, irmãos,
posso morrer hoje, voltando para São Paulo. Você pode morrer amanhã. Jesus pode surgir hoje. Para nós, acabou. Essas catástrofes climáticas acontecendo lá no Rio Grande do Sul, irmãos, não foi numa cidade, foi no estado inteirinho. Acabou com o estado. Agora, recentemente, aí, depois que baixou um pouco, não sei se alguém viu aqui, veio uma chuva de pedras, irmãos, que as pedras destruíram todos os carros. Aquilo que não tinha sido destruído foi destruído. Anteriormente, o estado de Santa Catarina foi destruído. Petrópolis, Teresópolis foi totalmente destruído. O Nordeste, com as chuvas que ocorreram lá, foi destruído, irmãos. Há grandes sinais que Deus está demonstrando aí, ali no México, irmãos. Você viu lá os macaquinhos caindo das árvores mortos de calor, na mata. São sinais diferentes. Não é comum estes sinais. A Bíblia fala, irmãos, que haveriam guerras, sim. Não pense que o Brasil está isento disso, não. Que é bobagem, irmãos. O Equador acabou atacando lá o México. A Venezuela quer atacar as Guianas francesas. Isso é uma bola de neve. A Rússia atacando a Ucrânia. Mas existe um sinal lá, que está lá em Lucas 26:30. Jesus falou, olha, quando Jerusalém estiver sitiada por exércitos, é o começo da desolação. E está acontecendo, irmãos. O Hamas aqui embaixo, o Hezbollah lá em cima, o Irã do lado, todo mundo atacando Israel. Todos. São sinais de Deus e as pessoas não percebem. Não percebem esses sinais. Está acontecendo lá. Irmãos, o crente não pode ser negligente com a palavra de Deus. Nós somos diferentes. Nós nos entregamos a Deus para viver pela palavra dele. E nós não podemos, essa palavra eu vivo. Essa palavra aqui eu não vivo. Vocês sabem, eu advogo há 42 anos. Então, eu tenho muitos clientes que se separaram por motivos banais. Motivos... não gosto mais da minha esposa. Não tem mais amor entre a gente. Olha... problema de dinheiro, a situação está difícil, se separam. Mas o mais inacreditável, irmãos, é que essas pessoas são ímpias. O que é uma pessoa ímpia? É aquele que não conhece, não vive pela palavra. Por isso que Deus chama a gente de justo. Não que nós somos bonzinhos. Nós somos justos porque nós fomos justificados
pelo sangue derramado de Jesus sobre nós, para nós sermos diferentes. Só que, infelizmente, eu tenho muitos pastores amigos que comentam que hoje as consultas lá, a maioria para querer de casais para separar irmãos. Olha o que nós estamos vivendo. Os crentes estão agindo como se fossem ímpios. Não tem mais temor a Deus. Acabou esse temor. Está vivendo uma vida sem temor. Mas a palavra de Deus, irmãos, Jesus falou algo assim, tremendo. Ele falou, olha, lá na época de Noé, o povo comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e todos pereceram. Ele ainda continua, Jesus falando. Ele fala assim também, aconteceu no dia de Ló. A turma comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, até que Ló saiu de Sodoma. E do céu choveu fogo e enxofre. E tudo foi destruído. Não sobrou nada. E por quê? Aquele povo que foi destruído lá, e não era um povo ímpio. Aquele povo que foi destruído em Sodoma e Gomorra era um povo ímpio. Já naquela época existiam as barbaridades. Teve homens que queriam ter relações sexuais com anjos. Aqueles 2 anjos que entraram na casa do Ló. Ló ainda falou, não, eu ofereço as minhas filhas. Veja que tristeza para um pai. Mas eles não quiseram. Está aí. Nós estamos presenciando as coisas. Não pense, irmãos, jamais que as coisas vão melhorar. Ao contrário. Eu quero alertar pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que comer, que beber, que trabalhar, que estudar, mas de uma forma diferente, esperando a qualquer momento a volta de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Vocês viram aí na televisão, eu, sinceramente, em nome de Jesus, eu nem assisto. Porque onde você colocar, só tem desgraça. Mas, infelizmente, a gente ouve os comentários, né? Filho matou os pais, irmãos. Aí um outro para copiar lá, a mesma coisa. A mídia causa isso. Lá nos Estados Unidos, é o que mais acontece. Por quê? Os pais se separam 3, 4, 5. Teve um cara lá que separou 10 vezes. Tem uma maluca aqui no Brasil que já separou 15 vezes, que eu não preciso nem falar do nome dela. Não é verdade? Uma cantora aí. Mas lá nos Estados Unidos, aconteceu do filho convidar o pai.
para ir no casamento dele. E ele foi. Quando ele chegou lá, ele falou, não pode realizar esse casamento, porque lá é tua irmã. A tua noiva é irmã. Porque eles têm filhos. Um monte por lá, com várias mulheres. Tudo separado. Os filhos destruídos. As famílias destruídas. Aí o cara fica entra numa faculdade, atira numa escola, mata os outros. Falta de amor, irmãos. Vai aumentando a violência, os furtos, os roubos, cada vez mais. E nós, como crentes, não podemos negligenciar na palavra de Deus. Nós temos que estar preparados. Porque Deus, irmãos, Ele fala assim, muito maravilhosamente, porque tem pessoas que às vezes falam assim, isso não se aplica a mim. Só que Jesus, irmãos, Ele falou, olha, não existiu ninguém na terra mais sábio do que Salomão. A rainha de Sabá saiu lá da Etiópia, andou 3 meses de camelo, só para ouvir a sabedoria de Salomão. E ele, sendo Deus, ele falou, mas aqui está quem é mais sábio do que Salomão. E aí as pessoas, irmãos, que nós não somos nada de sabedoria. Nós não somos nada, irmãos. Quem é sábio é Deus. Ele sabe todas as coisas. Só para você ter ideia, tinha um hino aqui que as meninas estavam cantando sobre o poder de Deus, a magnificência de Deus, a magnitude de Deus. Você quer ver a magnitude de Deus? Lá no livro de Jó, capítulo 26, no versículo 7, diz que Deus suspende a terra sobre o nada. A terra fica ali, irmãos, sobre o nada, girando em volta do sol, sem se aproximar e sem se afastar. Porque qualquer uma das duas nós seríamos destruídos. Isso é o poder de Deus. É a sabedoria de Deus. Quem somos nós que fomos criados por Deus para falar alguma coisa para Ele? Que isso daqui não pode. Isso daqui não serve para mim. Isso daqui está errado. Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Ele sabe o que uma família precisa para conseguir vencer, irmãos, os problemas da vida, as adversidades do mundo que existe aí. O ímpio não sabe, mas nós, por sermos crentes na palavra de Deus, nós temos que viver essa palavra. Nós temos que abraçar. Nós temos que comer ela para ela dormir no nosso coração. Porque quando ele falou aqui, irmãos, olha, você quer ter uma família
coesa. Vamos começar pela mulher. Mulher, seja submissa a vossos maridos como ao Senhor. A submissão aqui, irmãos, não está no sentido de faça isso, vem lá, limpa ali. Não. Porque hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma realidade diferente. Tem mulheres muito bem-sucedidas na vida, empresárias riquíssimas. Mas lá fora, aqui dentro de casa, é diferente. Como diferente? Eu sou mais inteligente do que o meu marido. Um erro e um pecado que você está cometendo. Você está levando a tua família à ruína. Meu marido é um zero à esquerda. Um erro e um pecado. Por quê? Deus constituiu o homem como cabeça da casa. Ele pode estar lá debilitado, mas você tem que ouvi-lo, porque ele foi constituído por Deus. Por quê? Vai perguntar para Deus. Pergunta para Deus. Deus não constituiu Jesus como cabeça da igreja? Nós, como seus membros? O marido tem que ser respeitado, ouvido, tratar com amor, sim. Porque o amor é a base de tudo, irmãos. Eu tenho exemplo na minha família. As minhas irmãs maltratam os maridos violentamente. E não é assim, irmãos. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Porque Deus sabe de todas as coisas. Você quer viver bem? Começa a mudar. Lá fora você pode ser uma grande empresária, uma engenheira, uma advogada, uma psicóloga, uma médica. Mas dentro de casa é diferente, irmãos. Nós temos que aprender a respeitar, ouvir a opinião. E tem que prevalecer a opinião do marido. Mas por quê? Irmãos, Deus constituiu ele como cabeça da casa. Ah, não aceito. Tá bom. A destruição começa aí. O inimigo começa a atacar a partir do momento que nós não obedecemos a palavra de Deus. E eu digo aqui, submissão não é jamais, irmãos, dar ordem para a mulher. Não. Nada disso. Eu sou advogado, irmãos. Eu levanto 6 horas da manhã, faço o café, vou na padaria, compro pão, tudo. Depois, tudo que eu sujei, eu lavo. Deixo lá lavadinho. Tem homens que, isso eu não faço. Irmãos, para com isso. Eu já trabalhei em bar, restaurante, quando eu era adolescente. Só lavava prato. Qual o problema? Onde está o amor? Deus uniu o homem e a mulher para ser um só, uma só carne. Não há diferença. E ele fala aqui, olha, maridos, amai as vossas mulheres. Esse amor que Deus fala
Não é aquele amor de paixão, quando eu tinha lá 17 anos, que eu pulava o muro para ver minha esposa escrevendo lá. Estou casado há 47 anos, irmãos. Né? Mas é outro amor. Um amor de companheirismo. Um amor de a gente ficar conversando. De eu chegar na cozinha, o meu filho às vezes faz isso, ele quer fazer uma comida diferente. Ele faz. Eu também faço. Levar, olha, vamos comer fora. Mas comer fora não é você chegar, minha esposa, vamos comer lá fora, armar tudo lá fora. Não, irmão, vai passear com a esposa. Não custa nada, irmãos. Daqui, nós não vamos levar nada. Nada, irmãos. Então, presta atenção. Enquanto você pode, proporciona isso para a sua família. Proporciona. A minha filha se formou há 15 anos como advogada. Ela chegou lá para mim, confessou algo triste. Pai, na verdade, eu não gosto de advocacia. O que eu amo mesmo é veterinária. Eu falei, bom, então, minha filha, você faça aquilo que você ama. Vai fazer a faculdade veterinária. Vai lá fazer, o teu pai pode te pagar. Enquanto eu estou vivo, eu estou podendo. Eu trabalho, tenho saúde. Vai lá fazer. E ela está já terminando o 2º ano, que é o 4º semestre. Então, irmãos, nós temos que aprender a respeitar. Pai, eu quero isso. Não! Aprenda a respeitar, irmãos. A Bíblia diz aqui, filhos, honra o teu pai e a tua mãe. Obedece o teu pai e a tua mãe. Mas isso, quando ele olha como que é o pai e a mãe, uma casa onde há amor, ele consegue dar esse amor também. Porque eu acho que eu já disse aqui, o pastor Gilberto, lá de Goerê, que eu sou de Goerê, sabe, irmãos? Alguém abre aqui para mim, pastor? Por favor. Ele falou, Antônio Carlos, uma mulher veio aqui e disse que queria morar dentro da igreja. Eu falei, mas irmã, por quê? Pastor, ele aqui dentro da igreja, ele louva a Deus, ele canta, ele ora, é cheio do Espírito Santo. Mas basta sair ali na rua, que ele já vai brigando com os filhos. Em casa me xinga. Se alguém derrubar lá um pires, quebrar, já faz um inferno. Irmãos, tem gente que é assim, hein? Olha, eu não sei se vocês já ouviram falar das lojas Mapping lá de São Paulo, que faliu, fechou há muito tempo. Mas há muitos anos atrás, irmão, a minha vida foi muito difícil. Eu ia para a faculdade de trem, lá em Mogi das Cruzes, né? Chegava 1h30 em casa. Então, para comprar um televisor lá, eu tive de fazer um carnê. Pagar no carnê. Eu morava num sobrado lá no Limão. E meu filho, coitado, com 5, 6 anos, correu assim, tropeçou e pá, quebrou o vidro da televisão. Aí eu e a minha esposa, você vai ver, você vai apanhar. Teu pai, quando chegar, vai dar uma surra. Botou um medo tão grande no meu filho, que eu, quando entrei na garagem, tinha um vitrô bem grande aqui, né? Tinha as grades. Ele botou aquela carinha dele bonitinha lá. Pai,
eu quebrei a televisão. Aí eu falei, não, meu filho, isso daí não liga, não. Você não quebrou por querer. Irmãos, quem quebra alguma coisa por querer? Ninguém. Eu peguei lá minha esposa, minha filha, tudo pequenininho. Nós fomos comprar um televisor de novo. Maior felicidade. Irmãos, nós temos que ter amor dentro de casa. Tem gente que briga pelo um pires, um prato que quer, uma trave. Irmão, quebrou? Pega a vassoura, limpa. Nem reclama. A Bíblia diz isso, irmãos. Ah, ninguém é perfeito. Ninguém é mesmo, irmãos. Mas nós temos que procurar ser essa perfeição. Porque na hora da adversidade, irmãos, nós vamos ver que nós temos uma família de amor. E ele fala a última coisa aqui, pais, não irritei-vos os vossos filhos para que eles não desanimem. Eu mesmo fui, meu cliente, nós estávamos lá numa reunião, ele falou, ó, vamos correndo buscar minha filha. Tem 15 anos. Nós fomos. Aí ela entrou no carro. Pô, pai, estou feliz hoje. Porque aquele cara que eu paquero, uma menina de 15 anos, irmão, ele me convidou para ir na festinha lá de aniversário dele. Não, você não vai, não. Irmãos, a minha filha, eu acho que tinha 12 para 13 anos, lá no Colégio Batista. Eles falaram, pai, nós vamos todo mundo para Santa Catarina, vai as minhas amigas. Eu falei, nossa, filho, que bom. Aproveita. Qual a nossa obrigação, irmãos? Orar. Ó Deus, coloca o teu Espírito Santo. Proteja com os anjos. Mas não proibir tudo, irmãos. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. E viver essa palavra de Deus. Porque, rapaz, as coisas podem acontecer, ficar difícil lá fora. É o que eu quero dizer, irmãos. Tudo ficar difícil lá fora. Mas você tem que estar unido com a tua família em amor. Seja para com a mulher, seja para com o marido, os filhos para com o pai. Não importa as adversidades que vão vir, os problemas que vão vir, mas nós temos que estar sempre em amor e respeito. O respeito é tudo, irmãos. A gente tem que demonstrar esse respeito para com o marido, para com a esposa, para com os filhos e os filhos para com os pais. Porque tem um texto aqui, irmãos, que Deus colocou no meu coração. Eu vou ler, porque tem um versículo aqui que é muito importante. Mas para você entender, eu vou ler rapidinho. Lucas 21, do 25 ao 36. Ele diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem
com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus lhe disse esta parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabeis, pois, vós mesmos, que o verão está próximo. Assim, quando virdes essas coisas acontecerem, sabeis que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso que eu queria ler aqui. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Olha a importância da família, irmãos. Será que só o pai vai ser salvo? Só a mãe? Só o filho? Irmãos, nós temos que crer na salvação. E eu creio na palavra de Deus. E uma coisa que ele disse lá, que nós não podemos perder de vista jamais, é o que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Irmãos, eu oro dessa forma pelos meus filhos. Eu falo com Deus: olha, Deus, o Senhor fez uma promessa. E a promessa de Deus, irmãos, só cumpre naqueles que nela crê. Se você não crê, não adianta. Mas se você crê, irmãos, você pode salvar toda a tua família. Orai, vigiai, acautelai. Eu disse aqui no começo do culto, nós vamos continuar comendo, bebendo, trabalhando, estudando, mas com uma diferença: vigiando, acautelando, esperando, não perdendo tempo com o mundo. Irmãos, a igreja é um lugar sagrado. Por quê? Porque aqui, irmãos, nós entramos na presença do Espírito Santo quando muitas vezes nós não conseguimos nas nossas casas. Embora eu levante 3 da manhã todos os dias para orar. Oro no carro, vem para cá, vem orando. Costume fazer isso, irmãos. Você está trabalhando? Eu, às vezes, entro na minha cozinha, eu vejo minha mulher conversando sozinha, mas ela não está conversando. Ela está orando, falando com Jesus ali, cozinhando. É assim, irmãos. Procura fazer isso. O Espírito Santo vai estar dentro da tua casa. Ah, o filho está rebelde. Irmãos, continue orando. Deus, cobre ele com o teu Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Eu estou terminando, viu, pastor? Eu nem vi a hora aqui. Mas eu estou terminando.
Olha, irmãos, o que a palavra de Deus diz para a gente que somos crentes? Olha, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Tudo pode acontecer, irmãos. Mas ninguém vai nos separar do amor de Cristo. Está lá em Romanos 8,35 essa palavra. Agora, olha o que diz o Salmo 34,19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Toma posse, irmãos. Eu vou ler o último versículo que eu separei aqui, Isaías 54:17, diz assim: olha, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E toda língua que se levantar contra ti no juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Creia, irmãos, porque a palavra de Deus, lá em Isaías 64:4, ela diz que desde a antiguidade, nunca ninguém ouviu falar de um Deus e viu um Deus tão grande como o nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se você não aconteceu ainda, eu quero dizer para você que Deus está trabalhando a teu favor. Espera e você verá a glória de Deus sobre você. Amém?